Olá, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue nos dando discernimento para entendermos sua palavra, caminharmos sobre a terra, sempre olhando para as coisas do céu, que é o nosso grande objetivo, a eternidade. Eu sou William Toledo e você está no podcast Falando de Deus. Estamos hoje no 22º dia do livro Uma Vida com Propósitos. Tem sido edificante para nós, tem sido construtivo entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida, porque muitas vezes no sofrimento, na dor, no momento que começamos a entender a palavra de Deus, ou até quando temos já uma jornada longa de entendimento da palavra de Deus, muitas vezes nós nos defrontamos com períodos e momentos da nossa vida que não entendemos, não compreendemos. E esses momentos vêm de forma avassaladora muitas vezes. E nós estamos no meio dessa turbulência. Por que isso acontece? Qual é o grande propósito? Qual é o grande foco dessas turbulências que vêm na nossa vida? Deus se agrada disso? Deus se agrada de nos deixar sofrer? Deus, Ele está sentado num grande trono, olhando para todos nós e vendo um show acontecer? Não é assim que a palavra de Deus nos orienta, não é assim que a palavra de Deus nos demonstra como é a ação de Deus. Na verdade, desde o início da criação do homem, Deus já fez: façamos o homem como nossa imagem e semelhança. Essa frase é forte, muito forte, porque ela tem muita coisa implícita nela. O plano de Deus é nos fazer semelhantes a seu Filho Jesus. E o semelhante em quê? Na face? Na imagem? Apenas na confecção do nosso corpo? Nas características do nosso corpo físico? Muito pelo contrário. Deus nos fez seres intelectuais. Nós podemos pensar, nós podemos ponderar, solucionar problemas. A gente tem a facilidade, nós somos um ser humano relacional, como nós já vimos aqui. E dentro disso, nós temos o nosso poder de escolha, fisicamente falando e mentalmente falando. Nós não temos uma mente manipulada por ninguém, nem por Deus. Deus não manipula a nossa mente. Nós é que nos direcionamos e nos condicionamos à cultura que vivemos, ao ambiente que vivemos. Só que chegou um determinado momento, quando nós sentimos no nosso espírito que estamos sendo convidados a participar desse reino de Deus e sermos em unidade, assim como aprendemos na última lição, viver em unidade com esse grupo de cristãos, com esse ambiente relacional onde o nosso espírito precisa ser também alimentado, muita coisa muda. Muita coisa muda. Justamente porque nós começamos a trazer o Espírito Santo de Deus no direcionamento das nossas vidas. E aí sim vem a nossa capacitação. Não é que quem também está fora de Deus não sofra, sofre muito. Só que sofre, infelizmente, sozinho, sempre dependendo de outra pessoa, sempre dependendo de alguém. Tem até uma passagem na Bíblia, né, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Deus da minha salvação. Então nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo de Deus nos capacitando e forjando não a nossa evolução material sobre a terra, mas sim o nosso caráter. A todo momento, quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser semelhantes a Jesus, é na semelhança do caráter de Cristo. Nós devemos ter o caráter de Cristo. Deus está muito mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Nós somos seres humanos, não fazeres humanos. Ou seja, nós somos homens medidos pelo caráter que temos no reino de Deus, não pelo que fazemos sobre a terra, o que construímos, o que desenvolvemos, o que adquirimos. Deus não mede, não vai ter 1 milímetro de espessura na mensuração quando nós entrarmos no reino do céu para levarmos o nosso galardão. Mas Deus tem amor e prazer no nosso caráter. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, que é o versículo base para esse estudo nosso, está escrito da seguinte forma:
Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Olha o grande foco da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Refletirmos a Cristo. Andar refletindo a Cristo através das nossas atitudes, por meio das nossas atitudes. Naturalmente, quando nós andamos refletindo a Cristo, o reino de Deus se faz presente por meio de nós e o nosso caráter está mais semelhante a Ele. Nós temos o nosso caráter sendo forjado em ter essa essência, nessa transformação desse caráter e da nossa personalidade. É o grande objetivo. O supremo objetivo de Deus para a sua e para a minha vida não é o conforto, e sim o nosso desenvolvimento de caráter. Vamos ser bem sinceros e refletir sobre isso. Deus não é um Deus que fica dentro de uma lâmpada mágica esperando que nós esfreguemos e façamos os nossos pedidos. Olha como culturalmente isso foi implícito nas nossas mentes. Nós devemos nos ajoelhar, orar com as nossas petições. A palavra de Deus já nos diz, não recebes porque pedis mal, porque pedis para os seus próprios deleites. Nós não devemos fazer pedidos pessoais a Deus. Isso é natural. A bênção nos acompanha. Ele é um pai. A palavra de Deus também nos diz que a mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus não. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, uma vida tranquila, uma vida mansa, mas não como princípio de oração. Ele já sabe, ele já tem essa responsabilidade sobre nós. Ele já nos orienta a conquistarmos as nossas promessas e a terra prometida, mas desde que nós entreguemos a nossa vida completamente a Ele. E buscamos essa semelhança no caráter de Deus. É fácil a gente conseguir discernir entre o certo e o errado. É só você, num momento de dúvida, coloca no papel, escreve, ajude a tomar a decisão dentro do que o Jesus faria e o que você faria. Jesus teria coragem de fazer isso que você está com desejo de fazer? Jesus daria esse jeitinho que você está pensando em dar? Jesus amarraria esse arame que você está pensando em amarrar? É só refletir sobre isso, que a gente consegue entender realmente como nós estamos, como está o nosso caráter frente a Deus. E isso baliza as nossas evoluções sobre essa jornada que nós estamos passando a ela. Porque Deus concede esse tempo aqui para que a gente possa se construir e fortalecer. Para aí sim, com o nosso caráter, para podermos ter uma vida eterna. Ele permite que a gente esteja sobre a face de tudo que nós vivemos, essa terra maravilhosa, das oportunidades que nós temos, para que nós sejamos construídos. Estamos sendo construídos. Nosso caráter está sendo forjado. E uma coisa maravilhosa e que nos conforta é que esse caráter ele não pode ser forjado por nossa vontade própria. Nós não podemos reproduzir o caráter de Jesus por nossa força própria. Como uma decisão de ano novo. Hoje, agora, dia 1º do ano X, eu vou mudar agora, eu sou diferente. Somente o Espírito Santo de Deus, com a liberdade que nós damos a Ele, pode fazer essa alteração. Nós já comentamos e eu vou voltar a falar. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Muitas vezes a sua carne não quer, mas o Espírito quer. Você está dando permissão a quem? É o Espírito que toca no seu coração e você sente isso, você já sentiu várias vezes. Para de fazer isso, para de agir dessa forma, para de participar desses ambientes, para de conviver com determinados tipos de pessoas que estão trazendo sempre uma fofoca, uma lamúria, ou seja, uma reclamação, com pessoas que nunca estão satisfeitas. A gente acha que às vezes vai mudar aquele meio, mas é mais propício que o meio nos mude do que nós possamos mudar o meio. Ainda mais se nós estamos em formação espiritual pelo Espírito Santo de Deus. Devemos tomar muito cuidado, porque é esse Espírito que tem o poder para realizar a transformação que Deus deseja em nossa vida. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, está escrito: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que Ele agrada. Deus é que dá o desejo de obedecer. Uma prática que você exercita aí que está te trazendo destruição para você e para o seu lar, para a sua família. Eu tomo uma cervejinha, eu tomo isso, eu faço aquilo,
Isso não me atrapalha, mas envergonha e atrapalha a sua família. Gera momentos de conflito, de discussão no seu lar, no ambiente que você está. As reflexões que nós devemos fazer são constantes. E esses desejos que vêm ao nosso coração são desejos colocados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que manifesta em nós o querer e o agir. E aí nós, com o nosso livre-arbítrio e o desejo da nossa carne, damos espaço ou não. Damos espaço para que essa obra do Espírito Santo possa ser feita na nossa vida ou não. Somos fracos. A gente é muito fraco. Agora, a obediência na nossa vida libera o poder de Deus. Quando nós temos a obediência, Deus age em nós. Josué, para derrubar os muros de Jericó, olha que loucura, deu 7 voltas e gritando em volta do muro de Jericó. Ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu e o muro caiu. Moisés, na beira do Mar Vermelho. Josué, na beira do Rio Jordão. O rio se abriu, o Mar Vermelho se abriu. Todas essas pessoas deram liberdade e acreditaram em Deus, mesmo com dúvidas internas, foram obedientes e foram em fé agir, porque sabiam que Deus daria a provisão. E essa vida espiritual é esse caráter que vai transformando essas características de cristão e trazendo para nós a face de Cristo em nossas vidas. Uma vez que esse Espírito Santo vive em nós. Essas coisas sempre estão à disposição da nossa vida. Por quê? Porque quando o Espírito Santo tem liberdade nas nossas vidas e ele vive em nós, ele usa como uma brisa suave. Assim como fez com Elias. Estava em depressão numa caverna e uma brisa suave veio sobre ele. Não veio como um vento, não veio como um trovão, mas a palavra de Deus veio como uma brisa suave, trazendo a ele paz, mansidão e direção para que ele pudesse continuar. Em Paulo, no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 a 24, ele diz traz para nós o seguinte ensinamento. As 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, não é de fora. Quando eu altero por dentro, naturalmente a parte externa, com o tempo, ela irá se alterar. A preocupação que eu tenho que ter não é mudar as minhas roupas e nem o que eu vou falar, mas são os desejos internos que o Espírito Santo começa a colocar na minha vida, começa a me confrontar, começa a me envergonhar e eu começo a agir de forma diferente. Agir debaixo da vontade de Deus e sobre a graça de Deus em nossas vidas. E isso começa a mudar. Você começa a ter realmente essa face de Cristo, ser semelhante a Deus, ter o caráter de Cristo. E isso muda toda a nossa vida. É lento, não é fácil, é longo, é um período que nós vamos a vida inteira estar desenvolvendo esse caráter de Cristo, mas ele tem que ter essa liberdade em nós. Em certos pontos ele vai agir mais rápido em você, outros pontos ele vai estar trabalhando durante o tempo, mas isso é gostoso porque você tem prazer de ler a palavra de Deus, prazer de aprender a palavra de Deus a todo momento que ela vai te confrontando. E você gosta quando ela te confronta, porque quando ela te confronta você vê que há necessidade de mudança, há necessidade de evolução, há necessidade de crescimento. E você fala, poxa vida, cai uma ficha. Por que eu não mudei até hoje? Por que eu estou fazendo isso ainda? Vou me confrontar, vou me consertar, vou enfrentar esse desejo, vou parar de atuar nessa prática, permitir que isso aconteça na minha vida, vou agir de uma forma diferente, não por mim, mas pelo Espírito Santo que me convence que habita em mim e está mudando essa característica. É assim que funciona. Sermos semelhantes a Cristo. Então, uma palavra simples, quando Deus fala, façamos o homem nossa imagem e semelhança, que a gente acha que pode ser algo físico e visual, e não tem nada a ver disso. É algo totalmente espiritual. E como propositados por Deus nessa terra,
para a eternidade passa pelo forjar o nosso caráter, passa por mudar o nosso caráter, que ajuda muito viver em unidade, participar de uma comunhão num grupo de igreja, ter convívio com pessoas. Não tem como termos um caráter de Cristo se ficarmos isolados e não termos contato com pessoas, porque Cristo quer que nós tenhamos contatos e ajudamos a levar essa palavra ao mundo com o ide. Ele falou isso para os discípulos: ide e levai o evangelho a todas as pessoas, pisai em serpentes, curai enfermos. E nós temos esse poder. Tudo vai depender da presença do Espírito Santo em nossas vidas e com a permissão e obediência à palavra deles em nós, a palavra dele em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos orar para que Deus tenha essa liberdade. Vamos dar liberdade a Deus nas nossas vidas. Vamos abrir o nosso coração e falar para o Espírito Santo, pedir perdão por quantas vezes nós lutamos com a nossa carne contra a ação do Espírito em nossas vidas e dar liberdade para que ele entre e haja. Vamos fazer isso com toda a fé que nós temos e com todo o respeito à palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos na sua presença, Pai. Sabemos que somos frágeis, fracos e que por nós mesmos não temos condição de forjar o nosso caráter à sua semelhança, Pai. Mas o Senhor é misericordioso e tem o Espírito Santo para nos ajudar. Envia Ele, Senhor, com a sua graça para nós, que nós abrimos o nosso coração nesse momento, Senhor, e pedimos: tenha liberdade em nós. Continue, ó Pai, nos tocando naquilo que é necessário para a nossa mudança. Continue nos forjando, ó Pai, conforme o seu caráter, para que possamos ser mais semelhantes a Ti, cada vez mais próximos, para que as nossas orações comecem a ser orações, ó Pai, não casuais, mas espontâneas, relacionais, aonde o seu Espírito esteja completamente ligado em nós, por meio da sua palavra. Tenha a sua liberdade, Senhor. Haja em liberdade nas nossas vidas. Que nós não possamos, por liberalismo ou religiosidade, Senhor, viver na sua presença, mas possamos, Senhor, viver por lealdade, obediência, gratidão, fidelidade. É tudo aquilo que nós queremos, ó Pai, para estar do seu lado. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa porque somos pecadores, ó Pai. Queremos, ó Pai, ter uma vida relacional cada vez mais próxima de Ti e precisamos da sua ajuda nisso. Enche-nos, ó Pai, com seu Espírito, nos trazendo o seu vigor, a sua força, o seu discernimento, sua sabedoria, para que possamos continuar nessa jornada sendo aprimorados e a cada dia que passa, mais semelhantes a Cristo, tendo o caráter de Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos e entregamos esse momento ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse momento, que o seu caráter a cada momento está sendo desenvolvido, é certo. Agora, a velocidade disso vai depender de você e de mim, para que nós possamos dar a liberdade para o Espírito Santo agir, que nós possamos ouvi-lo, aprendendo e evoluindo, mudando de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Um abraço para você. Nos encontramos no próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus. Até lá!